As lendas brasileiras são repletas de mistérios e histórias sinistras. Desde tempos antigos, os povos originários contam lendas sobre criaturas sobrenaturais que habitam nossos rios e florestas. Com o advento da miscigenação no país, essas histórias ganharam ainda mais influência e foram transmitidas principalmente por tradição oral ao longo dos séculos. Elas causam medo e admiração aos ouvintes e leitores de diferentes gerações. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 seres apavorantes do folclore brasileiro. É interessante ressaltar que existem diversas versões dessas lendas e, é claro, que o aspecto sombrio dessas histórias é muito menos enfatizado nos conteúdos que estudamos na escola do que nas histórias contadas à beira da fogueira em noites de lua cheia na vastidão do Brasil. Mas antes de explorar as histórias cheias de terror e mistério, não deixe de dar o seu like, ativar as notificações e seguir o canal para continuar acompanhando fatos impressionantes. Número 1. A Cuca. As lendas do folclore brasileiro, embora contenham muitos elementos universais, como o amor, a perda, a coragem e a redenção, também possuem características únicas da cultura brasileira, tornando essas histórias poderosas e envolventes. Como, por exemplo, a Cuca, uma bruxa amaldiçoada desde tempos imemoráveis por sua maldade. Conta a lenda que ela dorme apenas uma noite a cada 7 anos e passa as outras vagando pelas cidades do interior do país, raptando crianças de dentro de suas casas e levando-as para o seu esconderijo na floresta, onde nunca mais são vistas. Acredita-se que a lenda da Cuca tem origem no folclore espanhol e português, baseada na criatura Coca, que significa crânio. Por lá, era tida como uma mulher velha, corcunda e de cabelos brancos. No folclore brasileiro, ela surge muito mais aterrorizante, na figura de uma bruxa com a forma de um jacaré de cabelos loiros que possui unhas compridas e dona de um grito perturbador e agoniante. Dentre as muitas histórias que contam sobre a Cuca, uma delas fala sobre 7 irmãos de uma cidadezinha no interior de São Paulo que cometiam maldades com outras crianças e animais. O único que não fazia mal a ninguém era o mais caçula. A Cuca, durante 6 noites consecutivas, raptou um a um, transformando todos em animais peçonhentos para servirem eternamente como seus escravos. O único que se safou foi o irmão mais novo, a quem ela não conseguiu tocar, pois nele não havia maldade. Número 2. O Curupira. Para alguns, é tido como um pequeno demônio de cabelos vermelhos e pés virados, cruel e malicioso. Para outros, um ser mítico e enigmático, guardião das florestas e um justiceiro dos animais contra os caçadores. Agora imagine você, um caçador solitário, andando por uma estrada à noite, quando percebe as pegadas do Curupira apontando para o norte. Se, ingenuamente, você mudar de direção para o sul, querendo a todo custo evitar se encontrar com ele, será provavelmente o seu fim. Pois é justamente assim que o Curupira engana suas vítimas, com essa ardilosa estratégia, graças aos seus pés virados ao contrário, com os calcanhares para frente, que levam suas vítimas justamente em sua direção. E uma vez nas mãos do Curupira, o seu fim seria certo. A lenda do Curupira tem origem em histórias contadas pelos povos originários, sobretudo da região norte do Brasil, e a etimologia da palavra de seu nome vem do tupi, o que significa corpo de menino, mas também pode ser entendido como pele de sarna ou coberto de pústulas. A lenda é tão antiga que ninguém sabe ao certo a época da origem de sua história. Por exemplo, em 1560, há quase 500 anos atrás, o padre jesuíta José de Anchieta já fazia menção ao Curupira em uma de suas cartas. É coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios e que os Brasis, indígenas que habitavam o Brasil, chamam Corupira, que acometem os índios muitas vezes no mato, dão-lhe açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Número 3. A Iara. Aqui temos outra lenda que surge da mistura do folclore indígena com o europeu. A Iara é conhecida como uma espécie de sereia de água doce. Dotada de uma beleza extraordinária,
ela encanta os homens que navegam pelo rio Amazonas e seus afluentes com o doce canto que ecoa pela floresta. Tão fascinados ficam os homens que muitas vezes se lançam nas perigosas águas amazônicas em busca da origem daquela voz sedutora. Mas, em vez de encontrarem a misteriosa figura da Yara, encontram apenas a morte por afogamento ou desaparecem para sempre. De acordo com a lenda, Yara era filha de um poderoso pajé e, além de sua notável beleza, possuía grande força e habilidade de batalha. Porém, seus irmãos, movidos pela inveja, armaram uma emboscada para assassiná-la. Yara lutou ferozmente contra eles e, apesar da batalha sangrenta, conseguiu vencer seus irmãos, matando todos. Após isso, com medo da reação do seu pai, ela fugiu da aldeia. Porém, depois de muitos dias, acabou sendo capturada e lançada pelo próprio pai para morrer afogada no encontro das águas do Rio Negro e Solimões. Os animais aquáticos, com pena de Yara, ao presenciarem a desproporcional punição, a salvaram e a transformaram em um ser metade peixe, metade mulher. Segundo o historiador e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, a lenda da Yara é baseada na junção dos mitos das sereias gregas com algumas lendas sobre monstros aquáticos indígenas e foi difundida, sobretudo, no século XIX. Por exemplo, na mitologia grega, a lenda das sereias é citada no poema épico A Odisseia, de Homero. Na obra, essas criaturas místicas possuíam o poder de seduzir marinheiros com o seu canto mágico, deixando-os loucos e levando-os à morte por afogamento nas profundezas do mar Mediterrâneo. Ao chegar na região das sereias, Odisseu, ciente dos perigos do canto mágico delas, ordenou que seus companheiros passassem cera nos ouvidos para se protegerem. Porém, ele mesmo, atentado pela curiosidade, não tomou tal precaução. Então determinou que o amarrassem ao mastro do navio e que não desamarrassem, mesmo que ele gritasse, implorasse ou ameaçasse a todos de morte por desobediência. E assim foi. Ao ouvir o doce e maldito canto das sereias, Odisseu perdeu toda a razão e fez exatamente o que previu. Gritou, implorou e ameaçou os companheiros, pedindo para que o libertassem e o deixassem ir ao encontro das sereias. Porém, seus companheiros se mantiveram firmes até o barco finalmente atravessar aquela região. Deste modo, Odisseu foi o único homem a escutar o canto das sereias e sobreviver para contar a história. Ainda de acordo com o historiador Luiz Carlos Cascudo, a lenda da Yara pode ter sido criada a partir da mistura entre o mito das sereias gregas e as antigas lendas indígenas, como as histórias do Ipupiara, um monstro que vivia nas águas amazônicas e atacava as aldeias indígenas à noite, e do Boiúna, uma cobra gigante que habitava rios e mangues e matava quem cruzasse o seu caminho. Apesar desses seres não possuírem forma humana, é possível que a figura da Yara, com sua aparência metade mulher e metade peixe, tenha surgido como uma mistura dessas lendas com outras influências culturais. Número 4. A Mula Sem Cabeça. Essa é uma das histórias mais conhecidas do folclore brasileiro e apresenta a imagem de uma mula com labaredas de fogo no lugar da cabeça, que pode ser vista vagando nas noites de quinta para sexta-feira nas paisagens escuras do interior do Brasil, o que, convenhamos, é o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Segundo a lenda, a mula sem cabeça é uma mulher amaldiçoada por ter tido relações sexuais com um padre ou sacerdote da Igreja Católica. Como punição, ela é condenada a se transformar nesse monstro desfigurado uma vez a cada 7 dias. Durante sua transformação, a mula se torna uma criatura selvagem e agressiva, atacando qualquer pessoa que cruze seu caminho, seja com coices ou com chamas ardentes que deixam queimaduras permanentes. A maldição da mula sem cabeça começa à meia-noite de quinta-feira e dura até o primeiro canto do galo na sexta-feira. Sua aparência é muito maior do que a de uma mula comum e seu relincho é um som ensurdecedor que ecoa através da noite, causando terror em qualquer um que se atreva a enfrentá-la. Mas, caso ela seja ferida, a lenda diz que a mulher amaldiçoada, após retornar à sua forma humana, poderá ser encontrada com as mesmas feridas. Embora seja assustadora, a história da mula sem cabeça é uma parte importante da cultura e tradições brasileiras. Essas histórias populares muitas vezes têm uma mensagem subjacente.
E a lenda da mula sem cabeça, como podemos perceber, é uma história elaborada para reforçar certos padrões morais de um Brasil arcaico, tentando apavorar mulheres para que elas não tivessem relações sexuais antes nem fora do casamento, sobretudo com membros do clero da igreja. Número 5. O corpo seco. Menos conhecida que as lendas anteriores, o corpo seco não deixa de ser uma história perturbadora. Segundo o folclore, trata-se da história de um homem morto, atingido por uma doença misteriosa que o fez sofrer até definhar, tanto que a pele do corpo grudou entre os ossos, criando uma aparência cadavérica. Após a morte, o corpo seco foi condenado a viver no mundo dos vivos como um zumbi, após ser rejeitado tanto por Deus como pelo diabo. As razões dessa maldição estão envoltas em mistério. Algumas versões contam que ele abusou da própria mãe sobre a sela do seu cavalo, enquanto outras dizem que praticava crueldades inomináveis contra crianças. As histórias variam nesse ponto, mas a maioria das versões concorda que ele foi tão repugnante durante sua vida que foi rejeitado tanto pelo céu quanto pelo próprio inferno, e agora vaga como morto-vivo, violando cemitérios em busca do seu lugar junto aos mortos. E você? Colocaria mais uma lenda que conhece nessa lista? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou, não se esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Por hora, ficamos por aqui. Até breve!